Gente, vamos rodar e vamos falar desse menino, desse craque, desse brasileiro que a gente tem orgulho de falar toda vez que fala dele. Agora, quando fala em números sobre ele, aí, meu filho, aí é número que eu não sei nem fazer essa conta, milhões. Né? Às vezes você fala assim, mas quanto é que ele ganha nesse PSG? Mas se ele for pra lá, quanto é que ele vai ganhar? Você faz uma conta que você fala, mas cara, ele não precisa jogar mais, não precisa fazer mais nada. Ele pode parar tudo, que ele vai continuar milionário, os filhos dele, os netos, até a 15ª geração, não é isso, Thiagão? Neymar teria recebido uma proposta de 200 milhões de euros. O que é isso, Thiago Sodré? Me conta essa história. Menino, agora chegamos num assuntinho que eu gosto muito, Você vocês gosta de sabem dinheiro, disso, né? Que é, ó, bufufa, dinheiro. E a gente tá falando, Charles, de muito dinheiro, né, meu menino? 200 milhões de euros foi o que um time estrangeiro aí ofereceu pro Neymar. Ele tentou contratar o Messi, não conseguiu fechar com o Messi, agora tá tentando levar o Neymar pra lá. Mas, menino, é muito dinheiro, essa quantia me deixaria, sei lá, feliz pro resto da vida. Uma vez, né? Agora ofereceram 200 milhões de euros por ano. É, menino, 200 milhões de euros por ano pro Neymar. E sabe o que isso significa? Isso significa mais de 1 bilhão e 490 milhões por ano pro Neymar jogar o futebol dele lá, menino. Só que não para por aí não. Eles estão dispostos também a pagar, a arcar aí com a multa milionária que o Neymar teria que pagar para deixar o PSG. Afinal de contas, ele tem contrato lá com o PSG até 2027. Eles teriam que pagar mais em torno aí de 45 milhões de euros para levar o Neymar. Bom, mas para quem está disposto a pagar 200 milhões por ano para um jogador, né? A multa é balela, não é não? É nada. Essa multa aí sai no xixi, vamos dizer assim, para ser elegante. Porque é muito dinheiro, né? Agora, craque é craque, né, gente? É engraçado quando eu vejo esses números, essas cifras, e aí não só no futebol, não só quando a gente está falando de atletas, não só quando a gente está falando de jogador de futebol, não só quando a gente está falando de artistas, né? São números que a gente fica pensando assim, caramba, mas a pessoa vale isso mesmo? Bom, vale, que senão ninguém ia propor, né, um dinheiro desse. É sinal que o clube ganha muito mais, é sinal que o que é feito em cima daquela pessoa é muito mais. Mas é a sorte, né? Eu acho que é sobre sorte, porque não estou invalidando o talento de ninguém, pelo amor de Deus. Mas quantas outras pessoas têm o mesmo talento e não foram vistas, e não tiveram a oportunidade, né? Então eu acredito que tem pessoas, Thiagão, que são abençoadas no sentido de ser escolhido mesmo, sabe? Alguém foi lá e viu o Neymar, mas eu fico pensando toda vez que eu vejo assim, alguém dizendo, pô, meu filho já tá treinando, tá lá nos juniores e tal, pô, já sou sub-15, eu fico só observando e pensando, pô, alguma coisa pode acontecer na sua vida como pode nada acontecer, sabe? Quando você olha pra pessoa e vê, às vezes um ator jovem, eu olho e falo, poxa, tem tudo a ver, né? Tem um biotipo legal, é bom ator, mas será que vai ser visto pela pessoa certa? Será que vai estar na hora certa, no local certo para ser visto? Né? Às vezes acho até que existe uma coisa até injusta, né? Que alguém até menos talentoso acaba sendo visto, não que seja ruim, mas às vezes até menos talentoso, com menos potencial. E no futebol é a mesma coisa. Né? Se um moleque não é visto na hora certa num clube, se não tem um olheiro para ver, passa, joga muito, mas passa, né? Às vezes não tem nem a oportunidade de ser visto em lugar nenhum, porque não consegue chegar para treinar nos juniores de um clube grande, né? Não chega a ser visto em lugar nenhum. Então, quando eu vejo assim o Neymar, eu falo, cara, que cara abençoado, né? Que até bonito ele ficou, né? Porque se ele não fosse Neymar, ele não ia ser bonito, né, Thiago? Se bem que o Thiago não concorda, pro Thiago todo mundo é bonito, mas até bonito ele é chamado, porque é milionário, né? Até Bruna Marquezine ele namora, tá tudo certo para ele, porque o cara é escolhido mesmo, né? E não é sobre inveja, não, é sobre realidade, né? O cara foi escolhido para ser esse fenômeno. E é claro que a gente bate palma, né? Quando você vê assim, pô, o Messi tava negociando também. Não tô falando só dos craques brasileiros, a gente tem craques no mundo, mas seja lá no país que for, tem muito mais gente talentosa, eu tenho certeza, que não foi visto, que não teve a oportunidade de fazer aquele caminho. É um dinheiro que eu confesso para vocês que eu acho um pouco absurdo. Né, são valores muito absurdos, mas a gente sabe que aí envolve todo tipo de contrato comercial. Aí quando você vê esses patrocinadores do clube e o jogador fazendo muitas campanhas, a gente sabe que isso aí multiplica dinheiro para o próprio clube, né? Mas quando você fala que vai vender
alguém, que vai vender o passe de alguém. Eu falo, meu Deus, mas tá valendo isso? Sabe aquela história de luvas? Alguém que já fez alguma negociação de alugar uma loja, ou conhece alguém, um familiar, um parente, um amigo que já foi alugar uma loja e fala, mas esse ponto vale isso? Você quer ir lá montar seu negócio, mas o ponto já tá valendo um X, que não tem nada a ver com o valor do aluguel. Que história é essa de luvas? Né? É muito doido isso. Eu acho isso realmente assim, algo... É uma pessoa especial. Né? Tem pessoas que elas são especiais, escolhidas. Não invalido o talento delas, mas tenho certeza, aí pode dizer que é espiritual, que é Deus, cada um diga o que for, mas na minha cabeça nada tira que tem pessoas que são escolhidas para brilhar, escolhidas para terem uma oportunidade na vida. E esse é o caso do Neymar. Meu filho, faça o bem aí com o seu dinheiro também, tenho certeza que é muito dinheiro que você pode fazer. Né? Eu lembro que o Neymar já esteve envolvido, né? Se vocês se puxarem aí pela memória, junto com o pai dele, em questões de imposto de renda no Brasil, né? Porque quando você ganha muito dinheiro, você tem que declarar este dinheiro, você tem que pagar impostos sobre esse dinheiro quando ele circula dentro do território nacional. E eu não sei nem como é que ficou essa história, depois queria até fazer um levantamento para saber como é que ficou esse imbróglio, essa confusão do Neymar, né, na malha fina com o dinheiro dele dentro do Brasil, como é que foi resolvido isso, se ele pagou todos aqueles impostos que eram devidos, como é que ficou essa negociação com a justiça brasileira. Mas é muito dinheiro, né, meu filho? Dá para você ficar trilhardário, dá para você viver tudo aquilo que você não viveu, né? Vamos viver, como é que é aquela história? Saudade de viver aquilo que a gente nunca viveu? Né? Dá pra tudo, né, filho? Dá pra viajar, dá pra sustentar os parceiros, dá pra muita coisa, né? É dinheiro demais, né, filho? Coisa boa. Deus abençoe e prospere cada vez mais. Next! Vamos rodar!